Oi, gente, coluna de sábado. Hoje a gente, apesar dessa semana ter tido um feriado aí na quinta-feira, foi de muita movimentação na política a nível nacional, tendo repercussão no estado e nos municípios. Isso porque 4 grandes partidos brasileiros resolveram se unir em duas coligações, não exatamente coligações, vou explicar para vocês, são 2 modelos diferentes. A gente tem uma junção, que é o caso do Podemos com o PSDB, no formato de realmente um novo partido surgir a partir deles, e uma federação entre o Progressistas e União Brasil. A verdade é tudo a mesma coisa, só que a política é assim, né? Dependendo da conveniência, eles vão criando dispositivos para se encaixar ali dentro do que eles querem. Aí criaram essa história de federação, mas na verdade é uma junção dos partidos, só que ela tem um prazo para uma duração, né? Ao contrário da junção de fato. No caso do PSDB com Podemos, está em vias então de se finalizar essa junção, assim como é o caso do Progressistas do União Brasil, que nessa semana fizeram uma reunião justamente para sacramentar isso, e agora começa a repercussão nos outros diretórios dos partidos, né? Começa lá no nacional e ele vai mexendo nos estaduais e nos regionais. Bom, o que isso muda, né? Vamos falar dos 3 cenários, nacional, estadual e municipal, pensando em Canoinhas somente, né? No caso do PSDB do Podemos. O PSDB, ele é um partido que enfraqueceu muito, apesar de ser o partido do Fernando Henrique Cardoso, o que foi presidente por 2 vezes, que é o pai do Real, né? O partido se perdeu muito nos últimos anos, Aécio Neves, João Dória, tudo isso foi encolhendo o partido. E hoje ele tem como uma das suas principais lideranças o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é pré-candidato à presidência, inclusive. Essa junção com o Podemos, que é um partido que, embora seja grande, não tem nenhum nome de grande expressão, pode levar o Eduardo Leite a uma candidatura. Mas são poucas as chances. Pelo que se ouve em Brasília, diminuem as chances deles com essa fusão entre os 2 partidos. Aí vamos falar no cenário estadual. O Podemos é o partido da Paulinha. Paulinha era a aliada de primeira hora do Carlos Moisés. Como Moisés perdeu a reeleição, né, ela ficou meio que à deriva, o partido ficou meio que à deriva e perdeu, inclusive, em vários municípios, como foi o caso aqui de Bela Vista do Toldo, onde a Rosiane foi lançada candidata. E o Podemos é o partido que enfraqueceu, então, nesses últimos tempos aqui em Santa Catarina. A junção com outro partido que, ao contrário do cenário nacional, tem uma penetração maior, uma influência política maior aqui em Santa Catarina, que é o caso do PSDB, a ideia aí é de ter, provavelmente, uma candidatura ou apoio muito possivelmente ao João Rodrigues, se a polarização ficar entre João Rodrigues e Jorginho Melo na disputa pelo governo do estado do ano que vem, tendo ali o PT, né, orbitando em torno dos 2. E no cenário aqui local, falando em Canoinhas, o PSDB já morreu faz tempo, né? Há muito tempo que o partido está muito fraco, e o partido que foi forte aqui, tinha a família Pereira, cuja remanescente, digamos assim, é a Norma Pereira, que por sinal foi para o Podemos. Então, na verdade, o que vão fazer é juntar os cacos aí do PSDB e trazer ao Podemos, que é um partido que se fortaleceu nesses últimos tempos. Fala-se da possibilidade da Norma, inclusive, sair a candidata a deputada no ano que vem, aí por essa união entre esses 2 partidos, né? Falando em união, vamos falar agora da outra federação, nesse caso, da outra junção, que nesse caso é uma federação entre Progressistas e União Brasil. Os 2 partidos no cenário nacional são partidos fortes, e tanto é que a união deles vai gerar 109 deputados, vai unir 109 deputados federais e 14 senadores. É a maior força lá em Brasília, gente. É o partido que vai ter o maior número de representantes nas 2 casas legislativas, o que quer dizer muita coisa. Eles vão ter um grande poder de fogo na eleição do ano que vem, seja lançando um nome, né, ou apoiando algum dos pretendentes à disputa pela presidência da República. Aqui no cenário catarinense sempre onipresente o nome do Esperidião Amin como grande força do Progressistas. União Brasil, do Fábio Choquette, né, tem uma grande penetração também, aqui em Canoinhas cresceu muito nos últimos tempos, mas vai ser ali, digamos, dentro da própria federação, um duelo de gigantes ali entre os 2 para ver quem que vai definir a posição dessa federação na eleição do ano que vem, seja apoiando este ou aquele candidato ou lançando um nome próprio. No cenário local aqui em Canoinhas, né, focando apenas em Canoinhas, o Progressistas e União Brasil já são aliados e fazem parte da base aliada da prefeita Juliana Maciel Hoppe. A União Brasil hoje tem como grande liderança o James Brey, que é secretário
de Educação da prefeita Juliana, e o Ivan Kraus, que é vereador, líder do governo na Câmara de Vereadores. Então, isso só fortalece ainda mais a possível candidatura da Juliana Maciel Hoppe a deputada estadual no ano que vem, porque ela já tem aí 2 partidos que não precisa ter conversas paralelas, né? Os dois, a conversa vai ser uma só para manter o apoio que já tem como prefeita na disputa para deputada estadual em 2026. O que tudo indica, a Juliana está decidida, está tudo muito claro para ela que ela vai tentar essa disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa no ano que vem. Até porque ela já está no 2º mandato, né, fez o mandato tampão, mas esse mandato em que ela foi eleita para 4 anos é já o 2º mandato, portanto ela não pode ser candidata à reeleição para a prefeitura, logo ela precisa, né, se acomodar para manter-se ativa politicamente, porque se ela sai da prefeitura em 2028 e aí vai disputar só em 2030 uma eleição para deputada estadual, corre o risco de cair no esquecimento. E isso não é bom para político nenhum, por isso que tanto ela como Emerson Mas, lá em Mafra, pelo MDB, devem lançar candidaturas porque já estão no 2º mandato. 2 notícias importantes na política nacional, então, nesta semana: PSDB e Podemos formam um partido só, e União Brasil e Progressistas também. Isso também tem muito a ver, gente, com a questão de fundo partidário, de fortalecimento dos partidos e de tentativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral de reduzir o número de siglas, porque a gente tem mais de 30 em atividade hoje no Brasil, né? E muitas estão morrendo de inanição, ou seja, porque não conseguem eleger deputados, não conseguem eleger senadores e logo elas têm o fundo eleitoral e o fundo partidário cortados. Aí morrem, né, por não ter realmente uma fonte de renda. Os grandes, claro, não correm esse risco, mas a junção deles fortalece esses partidos, principalmente para buscar aprovar seus pleitos no Congresso ou nas Assembleias Legislativas. Vamos ver o que acontece daqui para frente com essas junções e a gente segue acompanhando aqui na coluna. Até a próxima.